Muito boa noite a todos, a todas aqui presentes. Uma satisfação renovada estarmos aqui dando prosseguimento à nossa série Quintas do Carmo. Hoje nós temos um evento muito especial, uma alegria estar recebendo dois convidados especialíssimos aqui para tratar de um evento aqui que a gente intitulou do documentário A Inspiração, uma conversa sobre Ainda Estou Aqui. Estamos agradecendo aqui a querida Emília Silveira, diretora, está ruim aqui para eu ler, roteirista e produtora, e o Ricardo Cota, aqui com a gente também, jornalista, escritor e crítico do cinema brasileiro. Esse filme é desnecessário qualquer consideração, filme que ganhou o Oscar, né? Isso nos suscitou uma série de questionamentos, uma série de reflexões interessantes, e que vem, de certa forma, ao encontro dos anseios do nosso projeto do Quintas do Carmo aqui, que é justamente possibilitar essa janela que a gente conversava, né? Antes, agora, ali nos bastidores, que é essa abertura para a gente debater, para que a Procuradoria, o Centro Cultural, se abre para temas não jurídicos, né? Para a gente conversar essas inter-relações entre a história, a sociedade, a cultura, o papel do cinema. Então, hoje, para a gente, é um dia muito especial, é Dia dos Namorados, está chovendo bastante, que fique registrado aí nas nossas gravações, e temos aqui um público fiel que ainda está aqui, apesar de todas essas condições, os heróis da resistência, e com muita alegria. Então, eu vou passar a palavra ao Ricardo, a gente combinou assim, o nosso andamento aqui será bastante informal, vocês fiquem à vontade para contribuir, para debater, para levantar questões, e a gente vai, então, com esse pontapé inicial do Ricardo, dar início aos trabalhos. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Primeiro, agradecer aí o convite, né, do Centro Cultural da Procuradoria-Geral do Estado, e parabenizar por essas iniciativas que têm ocorrido aqui no centro da cidade. Essa, mais uma delas. Queria fazer uma referência aqui à diretora do Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho, Dalva Amélia, que também é uma agitadora cultural. E recentemente também, na Emerge, se realizou um debate sobre a série Adolescência. E eu acho muito importante essa aproximação desse setor do audiovisual, seja do audiovisual brasileiro, seja do internacional também, debate com o judiciário. Eu acho que é muito importante a gente estar próximo. Nós temos inúmeras questões a discutir, além dos filmes em si. Vamos ter em breve aí uma discussão muito forte que é relativa à questão dos direitos autorais, agora então com essa novidade da inteligência artificial. Então já deixo esse caminho aí para a gente debater nos seus mais diversos aspectos, seja no trabalhista, enfim, seja em outros aspectos, para a gente tocar. E agradecer ao Dr. Regis Fischner, meu querido amigo, que foi quem me fez essa ponte com a PGE e essa oportunidade de estar aqui hoje. A ideia foi a seguinte: o que a gente poderia falar ainda sobre o Ainda Estou Aqui nesse momento, né? Quer dizer, o filme de outubro, desde quando ele estreou no Festival de Veneza até primeira semana de março, enfim, quando foi consagrado com o Oscar, o filme virou uma conversa quase que necessária em todas as áreas, em todos os cantos, porque o filme tomou conta, chegou a ter quase 6 milhões de espectadores, um fenômeno que o Brasil não via já há algum tempo, de bilheteria, e trouxe inúmeras questões que foram debatidas ao extremo. E eu fiquei pensando, o que a gente poderia trazer a mais sobre esse filme. No meio desse caminho, o cinema brasileiro ainda se consagrou recentemente em 2 festivais, em Berlim, onde o filme Último Azul ganhou um prêmio, e em Cannes, onde o filme O Agente Secreto ganhou 2 prêmios. Então, felizmente, o cinema brasileiro vem trazendo novidade atrás de novidade. Mas ainda muito, e evidentemente sempre haverá muito a se falar sobre esse filme. E o aspecto que me veio à cabeça era algo que
Na sexta-feira, antes da entrega do Oscar, o Walter Salles concedeu uma entrevista, que vocês podem acessar, que está no YouTube, no site do Bob Fernandes, para o jornalista Sérgio Augusto. E nessa entrevista, ele fala inúmeras coisas interessantes sobre o filme, sobre como o filme conquistou a imprensa internacional, a partir do momento que eles fizeram um trabalho massivo de presença em festivais internacionais, foram a 36 festivais internacionais. Ele, inclusive, coloca isso na conta do Globo de Ouro, do prêmio do Globo de Ouro, que a Fernanda Torres ganhou, porque ele tinha certeza que os correspondentes estrangeiros tinham visto o filme. Né? E mais até do que os representantes do Oscar em Los Angeles, porque na semana que o filme foi lançado nos cinemas de Los Angeles, houve aquela série de incêndios que tomaram conta da cidade, de toda a região, e que impediu as pessoas de frequentar. Isso é um pensamento dele, que teve uma iniciativa de ação estratégica, não de colocar publicidade nos jornais, na televisão, mas de trabalhar o filme nos seus locais de exibição. E eu acho que ele foi muito bem sucedido nesse sentido. E nessa conversa com o Sérgio Augusto, ele chamou a atenção para um aspecto que eu nunca tinha reparado. Ele falou, uma das fontes de pesquisa para eu realizar o Ainda Estou Aqui foram 2 documentários. Um documentário chamado da Carol Benjamin, Deixa uma Carta para o Brasil. Carol Benjamin, e o outro que era o 70, da Emília Silveira, que eu conhecia o filme, mas nunca tinha feito essa ligação entre os 2 filmes. Claro que era evidente que são filmes que se passam no mesmo momento, mas não uma ligação estética entre os 2. E vendo, depois revendo o seu filme, Emília, logo no início, logo na primeira sequência, que é a sequência de arquivo de um carro andando por Copacabana nos anos 60, 70 ali, eu me lembrei imediatamente do Ainda Estou Aqui. Mas essa foi uma referência assim, visual de imediato. Depois eu comecei a reparar nos hábitos das pessoas, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de se comportar, principalmente das mulheres, né? E eu falei, tem muito do ambiente de tensão, né? Sobretudo no ambiente dos quartéis onde eram realizadas as torturas. Enfim, tinha muito do filme presente ali. Mas o que mais me marcou, tanto no seu filme quanto da Carol Benjamin, foi uma questão que me pareceu uma opção do Walter Salles bastante inteligente. Ele fez um filme, não necessariamente sobre o momento histórico, mas sobre como aquelas pessoas pertenciam a famílias, como essas famílias foram atingidas no seu cotidiano, no seu dia a dia, como houve uma transformação em hábitos. De repente, a Eunice Paiva fica sem poder mexer na conta, né? Tinha uma conta conjunta, não podia vender o carro, não podia sobreviver com 4 filhos, enfim. Então, esse aspecto, tanto no seu documentário quanto no da Carol, que são 3 famílias, né? Você vai falar mais sobre o que é o seu documentário, os 70, mas em todos os depoimentos há uma importância do que ocorre com aqueles núcleos familiares, que eu acho que o Walter acabou levando para o filme. Né? O filme ele tem essa... ele pega muito as pessoas, não apenas pelo seu tema, mas também por essa situação, que é uma situação muito próxima, né? Principalmente para um público de classe média, enfim, que de repente tem um provedor que desaparece, e aí como é que... claro que de uma maneira absolutamente arbitrária, enfim, criminosa. Mas eu acho que isso também é um fator, mostrar que por trás de todo aquele universo havia pessoas com a sua vida, com o seu cotidiano, e esse cotidiano foi completamente destruído, foi completamente perturbado. Completamente destruído eu não diria, mas foi perturbado, teve que se reinventar, no caso dela bastante, né? Teve que se reinventar
para suportar toda aquela pressão daquele momento, né? Então, eu não sei se isso que eu falei faz sentido para você, mas a minha pergunta assim, inicial para a gente começar esse bate-papo seria como você percebeu, quando você viu o Ainda Estou Aqui, essa abordagem que também levava em conta muito do factual, muito do detalhe, né? A direção de arte do filme é algo extremamente precioso, a casa é quase um personagem, a casa vibra numa primeira parte e numa segunda parte ela vai escurecendo, ela vai ficando esverdeada, triste, né? Então todos os elementos eles contribuem para que o filme ganhe uma vivência e uma veracidade que eu acho que foi um dos fatores mais importantes para transformar ele no sucesso que ele se tornou. Então eu queria te ouvir sobre esse pensamento assim, se ele faz algum sentido, né? Deixa ele ligar. Eu falo por esse aqui, não tem problema. Olá, gente, boa noite. A pergunta não é muito fácil, mas, quer dizer, para mim, quando eu fui assistir o filme, eu não sabia nada sobre esse filme, além do que estava na imprensa, e em alguns momentos você encontra com os amigos que estão trabalhando no filme, muito pouco detalhe. Quando o filme abre e entram aqueles tanques do sequestro do embaixador suíço, eu falei, caramba, é a mesma coisa. Que é exatamente o 70 trata do sequestro do embaixador suíço, que tirou 70 presos políticos do Brasil na época, e foram banidos do território nacional, foram libertados, muitos, mais da metade, ainda do período de tortura, né? e de polícia do Exército, e outros já em presídio. E eles saem do Brasil e vão para o Chile, etc., etc. Então, o filme trata desse momento. Então, quando eu vi aqueles tanques na rua, eu falei assim, bom, é impressionante como veio o tempo para mim, veio aquela época, né? E o que aconteceu com o Ainda Estou Aqui é interessante, porque ele falou muito bem, como a repercussão nas famílias, como a família é punida. E eu queria fazer um parênteses rápido. Eu estou fazendo hoje 2 filmes sobre presas, mulheres presas comuns. E estamos tratando dessa questão, como quando alguém que tem crimes banais, coisas sem violência, como que essa pessoa é presa e toda a família é afetada por esse ato, que muitas vezes não afeta só aquela personagem, afeta toda a família. Da mesma maneira que na ditadura, quer dizer, um jovem, uma jovem de 18, 19, 20 anos, que era a idade média na época, né? Ela é presa, é tirada de um convívio, e muitos de classe média, alguns poucos até de classe média mais alta, e esse foi um dos erros da esquerda na época, né, e da luta armada, porque a gente não chegou nas grandes bases da sociedade, né, na classe operária, foi uma participação no campo, toda aquela teoria, ela atingiu os estudantes, atingiu os intelectuais, atingiu uma faixa grande e significativa da classe média, mas ela não chegou onde ela poderia ter chegado. E, com isso, a gente sabe muito bem que a gente sofreu uma derrota. E essa derrota ela se estendeu por 21 anos. Né? Isso aí, a história, a gente sabe disso. Agora, voltando para o filme, tem uma coisa muito interessante no filme, que foi a mesma coisa com o motor com que eu fui fazer o meu filme, que é o Valtinho não vitimizar aquelas pessoas. Não é a Eunice não é uma coitada, que o marido dela foi preso e ela ficou uma infeliz. Ela é uma mulher que vive uma tragédia, mas com a dignidade de um ser humano que não perde a sua estrutura, que não perde a sua dignidade. E a minha preocupação com o meu filme era exatamente a mesma coisa.
não cair naquele discurso proselitista, tentando formar o espectador em alguma coisa. Pelo contrário, era um discurso de não vitimizar aquelas pessoas, né? De não heroicizar, inclusive. Tem uma sequência no final do filme, né, em que eu pergunto para um dos entrevistados assim: você acha que vocês foram heróis? Aí o personagem pensa assim, diz assim: herói não, porque o herói geralmente ele ganha, né? A gente perdeu. Agora, herói, eu acho que foram os que morreram, né? Os que não aguentaram, os que não seguiram em frente. Aí ele fala, por exemplo, o Renatinho, que era um dos meninos companheiros, né? Ele morreu, sabe como? Ele morreu com a coroa de Cristo. Era um ferro que eles amarravam na cabeça da pessoa e iam apertando. Eu, como entrevistadora, sentada na cadeira em frente, não aguentei. Era um momento em que eu falhei como documentarista, porque quando ele começou a falar, eles iam apertando, eu falei, mas e aí você não sei o quê? Eu mudei de assunto, porque aquilo ficou pesado até para mim. Então, não é transformar. Então, o Valtinho foi muito brilhante nisso, porque ali tem uma mulher íntegra, não tem uma coitada. E ela era uma dona de casa. Cadê o preconceito? Por que um preconceito? Ela era uma dona de casa, ela era uma mãe dos filhos. Só que ela era uma mulher com a sua integridade, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho, além da questão histórica, além do momento exato em que o filme se dá, é o momento exato em que o 70 se dá, diferente da Carol Benjamin, que é um grande filme, é uma carta, ela fez um filme sobre a avó, que era a Ira Maia, uma mulher... Sobre você. Fico devendo uma carta, alguma coisa, é o nome do filme, desculpa, não lembro certinho, a gente está em dúvida. Mas a Carol fez um filme sobre a avó, a Ira Maia, que era uma mulher, como aquelas mulheres da Praça de Maio, uma mãe de 2 adolescentes, Cid e César Queiroz Benjamin, que eram 2 meninos de 14 anos que se envolveram na luta armada e foram presos secundaristas. E existia, na época, um movimento chamado União Metropolitana dos Estudantes, que era UME, né? E a UME era essa garotada, toda de 14, 15 anos, 16, 17. E eles foram presos e, a partir daí, a mãe deles começou uma grande luta junto com as mães de outros presos políticos, pela libertação e pela denúncia, que era o principal na época, porque ninguém sabia que tinha tortura, não era questão nem dos jornais, as famílias dos presos não sabiam direito, assim, essa coisa de tortura, essa coisa de pé, ninguém sabia muito bem. Então, a Carol faz um filme sobre a avó, que é um filme lindo, em que ela pega as cartas e ela começa a contar através das cartas dos filhos para as mães quando estavam presos. Eles ficaram bons anos presos, ficaram uns 7, 8 anos presos. Então é isso, eu acho que as ligações são muitas. Agora, eu acho que o principal é essa questão da época e a questão da visão, porque o Valtinho ele é muito chique, né? Então, o Valtinho ele secou o filme, pegou uma grande atriz e é no limite. Tem uma cena que eu adoro, que é pouquíssimo comentada. Todo mundo viu o filme aqui? Tem uma cena que pouquíssimo comentada, que é uma cena quando ela está em pé, não me lembro aonde, numa igreja, não sei onde é, ela está em pé e ela recebe um telefonema e ela balança assim, um pouquinho. Era a notícia de que o filho tinha batido com a cabeça e o Marcelo que ficou paralítico. Então, e aí ela corta para o Marcelo hoje, o filme para o Marcelo personagem, né? Mas ele corta para o Marcelo na cadeira de rodas entrando em algum evento e tal. É de uma secura aquilo, é de uma, sabe, de uma contenção. Então, eu acho que para concluir isso, eu queria dizer que eu acho que na tela tem que estar
uma informação que vá gerar uma conclusão do espectador, que na tela não pode ter a conclusão. Na tela você mostra, é quase como um retrato mal desenhado. Você mostra uma realidade na tela. E o espectador vai montando aquele quebra-cabeça, né? Porque montagem é um quebra-cabeça, um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho. E o espectador reverbera aquilo que está ali. E não eu ficar entregando pronto. Talvez essa seja, só para concluir, a grande diferença entre o cinema e a televisão. A televisão é o monopólio da fala, ela te entrega tudo pronto. O cinema, ele te entrega elementos para que você conclua aquilo que está ali quer dizer. E o Valtinho, ele te dá isso, ele te dá balizadores. E por que o filme é bom? Porque o espectador entra dentro do filme. Ele vira quase um coadjuvante naquele filme, quase um personagem, entendeu? Então, é raro, né, acontecer, mas de vez em quando acontece, né? Você estava falando, eu estava pensando também aqui em outro aspecto. Tanto no livro, quanto quando o filme foi anunciado, eu fui ler o livro, criando a expectativa de como seria o filme. E um dos aspectos muito forte, muito presente no filme, é o da tortura. Né? Da tortura. Né? Um dos capítulos mais fortes do livro é quando o Marcelo imagina o pai dele sendo torturado. Né? Que ele termina esse capítulo quebrando o nome do pai, que aliás é uma forma literária muito forte de transmitir a ideia da tortura, que ele vai quebrando, que ele imagina o pai falando: meu nome é Rubens Paiva, Rubens Pai, né? Vá. Aí ele quebra e te dá essa dimensão do sofrimento daquele cara, imaginando que não vai ver mais os filhos, imaginando que ele talvez tenha vacilado, que ele podia ter agido de uma maneira diferente. Então é um capítulo belíssimo. Mas o filme em si, ele tem dois aspectos que ele não explora assim, de uma maneira como outros filmes fizeram, como Pra Frente Brasil, por exemplo. Né? O Pra Frente Brasil tinha dois cartazes. Um era o Reginaldo Faria sentado na cadeira tomando choque, e o outro era o personagem dele de cabeça para baixo. Né? O Frei Tito também. E, enfim, então esse filme ele procurou a tortura está presente, né, é evidente, né, a gente sabe o que está acontecendo. Me lembrou até um pouco aquele filme alemão, Zona de Conforto, que as pessoas moram próximos a um campo de os nazistas. Da Zona de Conforto? É zona de silêncio, alguma coisa assim. Mas você sabe qual é o filme, né? São os oficiais nazistas com as suas famílias que moram ao lado do campo de concentração. E você não precisa ver o que acontece no campo de concentração. Né? E isso talvez, às vezes, isso com certeza torna o filme até mais violento, porque você, sabendo do que ocorreu, imaginar aquilo é algo que vai te perturbando. Então, são duas coisas que o Walter não... E a outra era um aspecto que tinha no livro. O livro tem muita ação. Né? O Rubens Paiva foge de uma perseguição pilotando um avião. Ele pilotava um avião. Ele aqui numa troca de voo no Galeão, ele sai pelo avião e pela saída, pelo desembarque, e vai andando pela pista embora. Não é perseguido. Tem vários momentos de ação no livro que não foram. O filme teve uma outra pegada. E o que eu reparei no seu filme também, foi interessante você falar desse momento agora, que quando o cara vai descrevendo, né, essa tortura com essa coroa de Cristo, que aí não é muito por aí que o filme vai. Né? Eu acho que o 70 é um filme sobre sequestro, sobre os 70 que foram trocados pelo embaixador suíço numa ação em 1970. Tem vários 70 ali. Né? E Emília vai entrevistar alguns desses 70 e ver como eles estão hoje, o que aconteceu, os que sobreviveram. Teve gente que se suicidou, teve gente que, enfim... não sei como é que se você não encontrou todos, mas enfim. Então o filme é sobre isso, mas
é importante situar, depois até você diz como as pessoas podem tentar ver o filme. Mas, enfim, terminando, o que eu queria dizer era, você também fez uma opção para não mostrar, não... Como é que os americanos falam em exploitation, né? De não explorar essa coisa, tanto da tortura, e, enfim, quanto das perseguições. Você deixou as pessoas falarem. E eu achei que isso é um ponto que aproxima os dois filmes também. Exatamente. Zona de interesse, exatamente. Essa memória é excelente. Ah, viu? Você tinha razão. Fico te devendo uma carta. Olha, isso aí não é nada político, é uma coisa da natureza. Às vezes, os seres humanos são melodramáticos, são excessivamente sensíveis para algumas coisas, né? E outros são diferentes. Eu não suporto vitimização. Eu tenho horror à exploração nesse nível. Então, o filme tem até coisas de humor, porque o que eu pensei? Eu entrevistei 23 pessoas. Assim, 40 anos depois do sequestro, quem são vocês? O que seguiu? Como é que essa vida andou? E quais foram as questões lá do passado que permaneceram? E a questão mais impressionante, o filme foi feito há 10 anos atrás. Ele é datado de 2014, então tem 10 anos, 11 anos. Na época, eu estava trabalhando com memória. Eu estava preocupada em não deixar que esses fatos fossem esquecidos. Esse era o meu foco. E outro foco era uma coisa de teoria do documentário, que é assim, um filme no tempo presente. A memória como o que sobrou no passado e que permanece no presente. Então, tudo que você lembra hoje não é passado, é presente. O que fica no passado é aquilo que foi esquecido. Então, para mim, o filme estava no tempo presente por isso e porque eu estava ouvindo personagens hoje, né? E aí, quando você chega nesses personagens, você faz o filme, você fez o filme e o filme está aí. Depois, com tudo que a gente viveu de 2014 para cá, eu vi que eu não estava mais trabalhando com memória para deixar que ela não fosse esquecida. Eu estava trabalhando com memória para ver que esses fatos não se repetissem. Porque mudou muito a nossa conjuntura de 2014 para cá, e não preciso nem falar por quê. Então, o filme do Valtinho é isso, o meu é isso, o da Carol é isso, e tantos outros bons filmes sobre esse período que foram feitos e ainda estão sendo feitos, são isso hoje. É assim, olha aí, ó, gente, é o seguinte, a gente já viveu isso, não vamos esquecer.
Não, eu entendo a tua pergunta. Eu não sei se essa distância física no tempo potencializou o filme ou se o envelhecimento do cineasta e a experiência do cineasta fez ele fazer um filme melhor. Entendeu? E com o momento do Brasil, que o Brasil estava vivendo. Porque se você pensar que o Costa Gavras fez, quantos anos depois, um filme sobre o golpe do Chile? E uma obra-prima. Então, não sei se o distanciamento é um elemento potencializador nesse caso, não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que é um cineasta mais amadurecido, com mais experiência, com mais senso crítico e com mais senso crítico sobre si mesmo, sabe? Ele tem mais condições de fazer um filme melhor, seja lá sobre o que for. Entendeu? E o que é extraordinário é que, inclusive, houve muita polêmica idiota em relação a isso, na imprensa e tudo, é que ele é um cara que não pertence a essa classe enquanto cidadão, mas enquanto artista, porque isso as pessoas não entendem. Uma coisa é o cidadão Walter Salles, que é um dono de empresa, ou sei lá o quê, etc. Outra coisa é o artista Walter Salles, que com as suas inquietações. Então, eu acho que é um filme de um cineasta maduro. Isso que eu acho bonito, entende, no filme. Porque a questão da tortura que você tocou, eu acho impossível retratar a tortura. Eu acho impossível, porque você pesa a mão e vira uma coisa quase sádica, e banaliza, basta ver esses filmes de ação que estraçalham as pessoas, jogam as pessoas no chão, cheia de sangue. No terceiro sangue que você vê da pessoa estraçalhada, você já não liga mais para aquilo, né? Então, eu acho que essa sutileza dele e essa coisa do áudio do filme é espetacular. Porque você vê na hora que a Eunice é presa, você escuta, né? Você escuta o áudio, você escuta aquele ambiente de terror, aí sim. E o terror, eu acho que ele potencializa quando você não mostra, porque vai para a cabeça do espectador. Existe um grande roteirista, espetacular, que foi o roteirista do Buñuel e de outros cineastas, chamado Jean-Claude Carrière, que ele conta que ele foi para a África, naquele livro maravilhoso dele, ele conta que ele foi para a África mostrar uns filmes. E que, dentro das crenças e da imaginação e das religiões lá, matriz deles, que não permitiam que vissem mulheres sem roupa e coisas assim que não eram possíveis de se mostrar. Então, quando eles viram que tipo de filme ele estava indo mostrar, eles botaram uma venda nos olhos das mulheres, para que elas não vissem aquilo. E ele diz que na hora que elas tinham os olhos vendados, eu fico até emocionada, na hora que elas tinham os olhos vendados e que elas não conseguiam ver, o filme ficou muito mais forte, porque o filme se construiu na cabeça do espectador, muito mais do que nas imagens. Então, tudo que a gente quer é construir um filme na cabeça do espectador. E não mostrar tudo ali estampado graficamente, sabe? E o Walter conseguiu, né? Ele conseguiu. Posso fazer uma pergunta? Eu te respondi, não. Respondeu. O filme mostra uma sutileza, né? Eu, assim, agora falando do ponto de vista aqui de plateia, de público que assistiu, né? Assisti algumas vezes, mas assisti. Não tenho a expertise de vocês. Mas o que eu vejo, assim, que o filme mostra de uma maneira muito sutil, né? Retrata esse contexto da tortura, do terror, da violência, uma coisa assim desumana, com uma família, mas mostra de uma forma sempre indireta, né? Na vida, o que está em primeiro plano, para nós que estamos assistindo, é a vida daquela família.
E aí tem aquele plot twist muito interessante, né? Que o filme antes ele vem com uma luz linda, né? Uma luz, as músicas são animadas, são músicas antigas, lindíssimas, né? Tudo para frente, aquele clima, e de repente tem aquela cena linda também, que é ele se despedindo da filha, ele se arrumando, colocando a gravata para ir prestar um depoimento. Aí, naquele momento ele não sabia, de fato, ninguém sabia se ele ia voltar ou não, e a gente é envolvido nisso. O público, nós como plateia, somos envolvidos. Puxa, ele vai prestar um depoimento. Eu quase que estava torcendo ali, tomara que ele preste um depoimento, dê tudo certo, ele volte no dia seguinte, como outros voltavam, né? Mas de repente ele vai sumir. Então aí, a partir daí, o filme, a luz muda, a música muda, os figurinos mudam, há uma transformação completa no filme e que nos choca, né? E começa, então, a nos levar a essa reflexão toda. E aí, dentro desse contexto, eu queria te perguntar um pouco, te ouvir. Você já falou, você antecipou muitas coisas que eu estava pensando em te perguntar já. Mas você acha que a cultura pode ter, em que medida a cultura, você mostrar isso para as pessoas, até acho que o filme tem esse mérito também, de superar, a gente vive uma sociedade polarizada, e o filme foi visto por pessoas indistintamente, né? Quem defende um lado, quem defende o outro lado, né? Dessa polarização. Acho que o filme, como se diz por aí, ele rompeu a bolha, furou a bolha. Ele foi visto também, né, por outras pessoas de outras ideologias. Que papel, então, afinal, a cultura pode ter esse papel reunificador dos valores de uma sociedade? A cultura pode colaborar, o cinema especialmente, né, que é a área de vocês, o cinema pode ter esse papel educativo na formação, na base da sociedade, para humanizar, no sentido de uma humanização das pessoas, de uma compreensão da vida melhor? Vocês acreditam nisso? Eu fiquei com essa reflexão, assim, meio que... Não sei se foi claro. Eu, falar por mim, depois ele fala. Eu faço cinema porque eu acredito que a arte e a cultura melhoram o mundo. Eu só faço por isso. E eu acho que a cultura, e cultura com C maiúsculo, cultura com K, né? A cultura, a vida não basta, já disse o outro, o Ferreira Goulart. A vida é insuficiente. A cultura, ela nos traz uma outra dimensão de ser humano, é uma outra maneira de ver o ser humano, entendeu? Eu acho que a cultura, ela é tudo que o ser humano não consegue no seu dia a dia, a cultura pode trazer para ele. E eu li agora esses dias uma coisa linda de um escritor italiano, que ele abandonou a ficção para fazer um livro realista. E aí o repórter pergunta a ele por que ele abandonou a ficção. Ele falou, porque a ficção ela tem que ser coerente. Ela tem que ter coerência, porque se uma ficção não for coerente, você não acredita naquilo, você não acredita naquele livro, você não acredita naquele filme. E a realidade, ela pode ser o que ela quiser. Então, a realidade interpretada pela cultura, vista pela cultura, por isso que eu faço documentário, ela chega numa dimensão até, às vezes, acima da ficção. Porque você muitas vezes trata de coisas que você diz, não é possível, entendeu? Se você fosse inventar isso num livro ou num filme, ninguém ia acreditar. E eu hoje estou trabalhando exatamente nisso quando eu vejo essas famílias envolvidas com essa questão da criminalidade. Entendeu? É uma realidade que nenhuma ficção vai traduzir, porque ninguém vai acreditar, entendeu? Então, cultura é o que nos salva, eu acho. O que nos salva é a cultura. O que sobra? O que sobra no ser humano? Que acorda, tem que sobreviver, fechar o mês, pagar conta, sabe? E começa de novo, e outro mês, e outro ano, e um dia você morre. Então, o que salva você? O que te dá uma outra... É o amor e a cultura. Acho que são as duas coisas que salvam o ser humano. O que você acha?
Não, eu acho, só acrescentaria uma outra coisa. Eu acho que a cultura acalma. Enquanto o sujeito está pensando, acalma, escrever. Enquanto o cara está escrevendo uma música, ou enquanto o cara está interpretando, ou enquanto aquelas pessoas estão num show vendo, ou enquanto estão no cinema apreciando, elas não estão matando, elas não estão se roubando, elas não estão destruindo, elas não estão. Então acho que a cultura ela também tem esse claro, de promover o pensamento, de promover, né, a ação, a reação, mas a cultura tem, se a gente pensar na música, então, a música é essencial para a existência humana, não tem, né? É o sublime, é o que nos aproxima mais de uma ideia de transcendência, enfim. Mas tudo tem, né? Porque nós conhecemos apreciadores de música que eram terríveis, né? Começar pelo Hitler, né? Então, tudo tem a sua mas claro que na sua grande maioria, enquanto a sua potência, a música, ela tem um potencial de, eu acho que de acalmar. De fazer com que a sociedade dê um respiro. E a arte também. Então, enquanto a gente está produzindo, enquanto a gente está criando, enquanto você está fazendo o roteiro, enfim, enquanto nós estamos no cinema vendo o filme, nós estamos num momento de paz. E uma coisa também que eu queria acrescentar, que você estava falando da criação do documentário. O documentário tem esse potencial que é o de ser invadido pela realidade. Por mais que você é um documentarista experimentado, 22 anos, só na Globo, né, fazendo documentário especial, enfim, uma série de coisas. Quantas vezes você, com o roteiro pronto, com a sua marcação determinada, com as suas perguntas devidamente estudadas, tal, foi invadida pela surpresa, pela realidade? No próprio 70 mesmo, você acabou de falar, né? Que você não esperava uma reação sua diante de uma resposta, né? Então, claro que na ficção isso pode acontecer também, mas é mais difícil. No documentário é o tempo todo. O documentarista, ele sai de casa com o roteiro pronto, mas ele não sabe como vai voltar, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer, a cultura é muito perigosa. Por isso que eles, de vez em quando eles querem acabar, porque ela é revolucionária. Hoje, eu acredito, eu que já acreditei na luta armada, que já combati a ditadura, que já fiz tudo isso, hoje eu acredito que a luta pela cultura, isso é cultura, meio ambiente, ciência, englobando toda essa área do conhecimento humano, a luta, as coisas holísticas, as medicinas alternativas, incluindo tudo isso, isso aí pode nos salvar. É a única chance de esperança que a gente tem de um mundo melhor hoje, através desse arcabouço cultural, da gente conseguir vencer o anacronismo, a intolerância e o medo, né? E o medo. Porque, pelo medo, você vê que a cultura é transformadora, entendeu? Pelo medo que eles têm da cultura. Enfim. Tem pergunta aí? Oi. Claro. Eu posso fazer uma pergunta também? Aqui. Sempre pode. Eu sou o Breno, eu sou estudante de cinema, também, pela Veiga. E, antes de começar, eu queria falar uma historinha. Eu comecei a fazer cinema porque meu objetivo era contar a história do meu avô, que ele foi morto e torturado. Ele foi preso e torturado pela ditadura. Quem é seu avô? Meu avô é José Inácio Barros Batista. Ele foi preso, ficou desaparecido por umas 3 semanas e voltou para casa, contou aos filhos o que aconteceu, meu pai e meus irmãos. Ele era pai de 13 filhos, 13 crianças, e depois de alguns anos ele foi morto na frente do meu pai. Alguém entrou no bar, que ele era dono, perguntou pelo meu pai, pelo meu avô, meu pai indicou quem era, e eles foram e mataram. Eram pessoas bem vestidas e até hoje a gente não sabe quem foi. Então, fica uma coisa disso. E saber essa história me fez um motivo, um objetivo de querer contar essa história para o mundo. Ter como um ponto, né, uma base. Então, sempre gostei muito dessa questão, não gostei, né?
sempre fui muito aficionado nessa parte da ditadura. E eu gostaria de perguntar o que levou você a seguir o cinema? O que foi a sua inspiração? Se teve alguma história que gostaria de ser contada, se teve alguma coisa que quis seguir esse caminho? Essa história é longa, mas eu queria dizer, antes de tudo, está vendo como a gente é atropelado pela realidade? A gente tem um fotógrafo que tem uma história tão emocionante, tão pungente, como ele sem a gente esperar, né? A gente tem a Márcia sentada ali, que o pai foi perseguido, passou a infância dela e a juventude com a polícia batendo na casa dela todos os dias. Mas ele é impressionante. Então, a gente tem que acreditar nos sinais, né? Isso. Os sinais são importantes. Fiquei emocionada com você, juro. A minha história é muito longa, a gente não sai daqui hoje. Eu vou resumir muito rápido. O que me fez fazer cinema? O acaso. O acaso. O acaso leva a gente a lugares que a gente não imagina. Por isso, a gente tem que prestar atenção nos sinais e a gente tem que acreditar nos acasos. Agora, o acaso ele é construído também, ele não vem por acaso. Então, eu sou ex-presa política, fui torturada, fui presa, fui tudo dessa geração do meu filme. E algumas pessoas, inclusive, da mesma organização que eu fui. A partir daí, eu fazia letras, como eu te contei, fazia faculdade de literatura e fazia faculdade de direito, e fui expulsa de todas, fui presa. Quando eu voltei, eu terminei letras e o direito eu não terminei. Então, a minha ideia era seguir uma carreira acadêmica. Eu estava começando essa história de uma carreira acadêmica quando não tinha mais condição, porque a gente vivia no governo Médici, 73, por aí, 72, 73, e tinha polícia dentro da sala de aula, né? Tinha censura em tudo que é lugar. E aí, por um acaso, eu fui parar no jornalismo, porque a saída é... no Globo, no Jornal do Brasil, aceitam pessoas com uma história de preso político. Aí eu fui parar no jornalismo, seguiu a vida no jornalismo, fui para a televisão, passei anos na TV Globo, primeiro como jornalista, depois como diretora, e aí começou uma formiguinha, assim, eu já bem mais velha, né? Começou uma formiguinha, caramba, mas e aí? Sabe? E eu aí tive uma ideia de fazer um filme. Foi isso. Tive uma ideia de fazer um filme, mas trabalhando ainda na Globo. Aí eu passei 10 anos com essa ideia na cabeça, sem coragem de sair. E aí, pelas circunstâncias, eu saí da Globo e fiz o meu primeiro filme. Então, não sei por que deu certo. Não entendo. Realmente, foi uma série de circunstâncias que foram levando. E o 70 foi um filme que saiu em 2014, em pleno impeachment da Dilma, em pleno conturbação do Brasil ali naquela hora difícil. E foi um filme muito bem recebido pela crítica, pelos festivais, por tudo. E, a partir dali, nós estamos a Rosane é minha sócia e é a produtora executiva, quem sofre, é a produtora executiva. Está aqui o Vinícius, que é montador de grande parte dos meus filmes, a Bárbara, produtora, Márcia, figurinista, diretora de arte, é nossa equipe, nossa família. E aí foi vindo os filmes, e agora é interessante, porque parece uma coisa... Quando eu entro num filme, eu entro com uma ideia e acaba que aquele... Eu falo, o gigante adormecido vem, e eu fiz um filme sobre Antônio Calado, sobre a história do Calado. O Calado pode ser 1000 calados. Aí eu fui, acabou que Calado que eu fiz, não fui Calado, o homem político, o homem que combateu o sistema, o homem que trabalhou em prol da democracia. Aí eu fiz um filme sobre o Nelson Carneiro, que era também uma história do divórcio da mulher. Aí eu comecei a me interessar pela questão da... Esse filme era legal de vocês passarem aqui, porque esse filme ele passou lá no salão do Congresso, e ele ficou... É um filme assim... Também seria muito bom. O Nelson Carneiro ficou um filme... O Vinícius que montou, nós produzimos. Então, te dizendo por que eu faço cinema... Porque eu gosto de
ficar torturada, porque eu não durmo, tenho insônia, porque é uma profissão muito difícil de levar adiante. Eu espero que, torço para você ir em frente, e tem que ter sorte e tem que ter um momento, às vezes, sabe? Um momento político bom. O 70 chegou num momento em que eu tive apoios, eu tive ajuda. Hoje está bem mais difícil. Depois o Bolsonaro destruiu, né, o sistema, todo mundo sabe, cultural, cinematográfico, tudo isso. E até hoje, com 2 anos, 3 anos, não se consegue chegar no ponto que a gente estava lá atrás, em 2014, entende? É meio trágico. Mas cinema é uma sina. Eu acho que a advocacia é uma sina. Eu acho que a gente, quando gosta do que a gente faz e que a gente se compromete realmente com a nossa profissão, aquilo vira uma sina para a gente, né? Porque a gente não consegue se livrar. É isso aí. Então, primeiro eu quero parabenizá-los, né, pelo evento, especialmente pelo título que foi dado, que ainda temos o que falar. A gente vai ter que falar sobre esse filme a vida inteira, porque é um filme épico, é um filme que se tornou um clássico para o Brasil, é um marco na história do Brasil, né? Depois de tantos, né, de alguns filmes que já foram candidatos ao Oscar, é o primeiro, e que realmente foi um grandioso filme, não só pelo pano de fundo que é a ditadura, mas principalmente por mostrar uma mulher que tem fibra, que tem coragem e que não se vitimiza, né? Que mantém aquela família unida e aquela cena que ela fala, não, a gente quer tirar fotografia, a gente vai rir nessa fotografia. Não se vitimizou. Para mim, aquela cena foi maravilhosa, né? Então, é um filme que a gente ficaria aqui a noite inteira e não esgotaria, né? Porque realmente ele é grandioso. Então, o título foi maravilhoso, porque instiga a gente a falar, nossa, tem muita coisa para falar sobre esse filme, parabéns, então. Bem, aí, como você fez referência a mim, eu tenho que, claro, vou agradecer você também. Ele foi o primeiro evento que a gente fez lá no Centro Cultural, e foi em decorrência do quê? De eu também ter sofrido uma crise de pânico, e foi a arte que me salvou. Então, isso que você disse, eu quero dar o meu depoimento aqui. Foi a arte que me salvou, porque eu sou juíza do trabalho há 35 anos e fui advogada mais 12 anos. Então, a minha vida inteira é em torno de lides, de conflito. E eu respiro isso o dia inteiro, até que um belo dia me deu pânico, a crise do pânico. E aí o psiquiatra falou, olha, você tem que ver uma válvula de escape, alguma coisa que te faça sair completamente desse ambiente de trabalho seu. E aí alguém me falou, olha, você tem que ver alguma coisa artística. Eu sempre gostei de arte, né? Eu sempre falo para ele, eu gosto de tudo, cinema, ópera, concerto, balé, musical, teatro, tudo, sempre gostei de tudo. Mas nunca tive, assim, dom para fazer coisa nenhuma, né? E aí alguém me falou, olha, por que você não faz colagem, que é uma coisa que não precisa ter dom, é só recortar o papel e colar e sai alguma coisa dali, né? Aí comecei a fazer, e quando eu me deparei, eu tinha feito uma série... Vocês desculpem, eu começo a falar e aí me empolgo e falo demais. E aí me cortem, por favor, porque tem muita gente que quer falar. E aí, quando eu me deparei, eu tinha feito uma série que eu falei, gente, isso aqui está me parecendo uma denúncia de assédio, de abuso, de aborto, de questões muito atuais e de redenção. Quando a professora... Eu botei tudo no chão, assim, tinha 15 peças, ela falou assim... Nossa, eu não tinha me dado conta disso, mas eu falei, quando eu botei encadeado ali, aí apareceu aquilo, assédio, aborto, todas as questões que a maioria das mulheres passam, que é em algum momento da vida, e aí, através da arte, através da análise, através da oração, você acaba com a redenção, livramento, redenção e tal. E aí a minha obra tinha tudo isso a ver. Aí, quando teve um evento lá no tribunal que tinha que fazer sobre o combate ao etarismo, eu falei, eu acho que eu vou levar esse negócio meu aí lá para o tribunal para ver o que eles acham. Aí ele falou, nossa, está muito legal, vamos fazer sim e tal. Então, como eu tenho mais de 60 anos, então eu estava enquadrada ali no etarismo, o combate ao etarismo,
E aí ele disse, você não quer dirigir esse trabalho e chamar mais outras pessoas? Aí chamei lá. Apareceram 5 pessoas, né, da artes visuais, e eu falei, vamos misturar aqui com literatura também. E aí apareceram mais 5 também da literatura. Aí fizemos um movimento, ficou bacana lá, todo mundo gostou e tal, tal. Isso foi em outubro do ano passado. Quando foi em dezembro, teve a eleição para o tribunal, para a administração, e tem que também eleger o diretor do Centro Cultural. E aí ninguém queria, e todo mundo falava, não, tem que ser a Dalva, porque ela fez aquele evento que todo mundo gostou, e não sei o quê, tal, tal. Aí foi assim, unanimidade. Eu falei assim, não tem nenhum mérito nisso, porque não tinha ninguém que estivesse ali disputando comigo. Mas, enfim, eles me elegeram. Eu falei, então tá bom. Então, o acaso que você falou é uma coisa assim que é impressionante na vida da gente, como aquilo transforma a vida da gente. E aí eu assumi. E aí, de lá para cá, aconteceu tantas coisas. E o que mais importante que aconteceu? Todos os eventos que eu fiz até agora, que já foram 4, e eu procurei aquela polarização que tem em todos os cantos do mundo inteiro, né, o pessoal polarizado politicamente, eu procurei pegar pessoas dos dois polos. E é isso que está dando certo nos eventos, porque eu consegui unir aquele tribunal pela arte. Então, assim, eu queria deixar esse depoimento, porque tudo que vocês falaram aqui parece que tem tudo a ver com aquilo que eu estou passando. Então, é uma coisa transformadora a arte. Ela não só salva a pessoa, salva a alma, salva a vida, salva a sua saúde, mas também tem esse papel transformador da sociedade. E eu fico muito feliz de estar aqui agora e poder falar isso para vocês, porque eu sou a testemunha viva do que você acabou de falar. A arte transforma a vida, transforma a sociedade, transforma o ser humano, e a gente tem que lutar para que tenha uma sociedade realmente mais unida, digna, e que todos tenham, né, assim, a paz, que é o que todo mundo persegue, né, a paz, o bem-estar, a sociedade. Então é isso. Desculpa eu me alongar, por favor, eu peço mais uma vez desculpa. E eu sou muito fã dele, que ele tem um livro maravilhoso que eu falei para ele, já li 3 vezes seu livro, e é um cinéfilo apaixonante que a gente fica cada vez mais... Hein? Quando eu leio, eu falo assim, nossa, que maravilha ter um ser humano que é assim, tão apaixonado pelo cinema e traduz para a gente de uma forma tão, tão bonita, né? Então, desculpa mais uma vez, mas obrigada. Eu realmente fiquei muito feliz de ter ouvido só mais uma coisinha, juro por Deus. É o seguinte, quando você falou de música, do filme, o filme, teve o cronista do Globo, o Joaquim, que ele falou assim, esse filme merecia todos os Oscars, inclusive da melhor trilha sonora, que não foi só porque as músicas não são originais. E trilha sonora, para ter o Oscar, tem que ser uma trilha original, né? E eu falei, concordo inteiramente com ele, que tudo que ele disse aqui é verdade. E é uma pena mesmo, porque as músicas são... Você leu também? Então, leu, Joaquim. Então, assim, o filme, a gente tem que falar dele a vida inteira, que tem muita coisa para falar, né? Tá, obrigada. Eu só quero fazer um comentário rápido. Você disse que você começou a fazer sua colagem e quando você viu, ela significava uma outra coisa que você não tinha pensado. E isso é a nossa vida. Por quê? Porque o filme, de um determinado momento em diante, ele manda em você. Ele espelha as coisas que ele não quer. E muitas vezes, quando você vai assistir o filme, no final de tudo, ele é uma coisa independente de você. Quer dizer, coisas que você não espera, na hora que você junta uma coisa com a outra, vai juntando. O filme é uma outra coisa. Ele passa a ser ele mesmo. E você se surpreende com o teu trabalho de olhar e dizer, mas como assim? Foi o que está acontecendo com a gente, com nossos 2 filmes que eu citei sobre as mulheres presas, o que aconteceu no filme do Nelson Carneiro, que a gente começou com uma biografia do Nelson, depois virou um libelo a favor da mulher e dos direitos da mulher, o filme virou isso, sobre o Calado, que era um filme sobre um escritor e que virou uma coisa sobre o pessimismo em relação ao Brasil nunca conseguir se recuperar das suas próprias mazelas. E quando você acha que você conquistou e que você foi em frente, você vai dar 2 passos para trás de novo. Daqui a pouco, aquele pessimismo do Calado acabou contaminando o filme todo e mostrando como o Brasil, o mito no Brasil, precisa ser levantado
porque o Brasil está um país sem mito, né? Sem ídolos, então é difícil. Então você prepara o roteiro, eu vou passar a pergunta do Regis, mas só para... Quer dizer, você tem um roteiro, mas na medida em que os trabalhos artísticos, né, vão se desenvolvendo, o filme, a obra vai se autonomizando em relação ao seu autor, né? Ela vai se... É impressionante isso. Eu estava lendo outro dia uma coisa disso, que livros, as pessoas têm escritores que escrevem já um plano fechado e seguem aquele negócio a ferro e fogo. Outros não. E eu acho que o cinema é mais para esse não, né? Que você vai criando, você vai filmando, a obra te conduz. Ou existem... Não sei, aí a pergunta. Existem cineastas que fecham no roteiro e haja que houver, seguem ali? Ou uma coisa não é excludente da outra? Enfim, é uma reflexão sobre esse tema. O que você acha? Na verdade, eu não sei. Talvez existam e devem existir pessoas que têm um roteiro e seguem aquele roteiro e acreditam que aquele roteiro é a verdade. Eu, como não acredito em verdade... Da mesma maneira que eu não acredito em céu nem inferno. Então, eu, como não acredito nisso, para mim, o filme está sempre me confrontando. Sempre eu estou em dúvida. Sempre eu estou levantando questões. Mas a ficção, eu não sei quem escreve ficção, eu não escrevo. Agora, o pouco que eu escrevi na minha vida como jornalista, em determinados momentos, e muitos de vocês acredito que escrevam, porque... o direito implica muito nisso, é que, às vezes, a gente parece que está sendo psicografado. Parece que você escreve coisas que você achava que você não sabia. E que você bota no papel e diz, mas eu sabia disso? E outro dia eu peguei uma matéria minha do Jornal do Brasil, de 30 anos atrás, e comecei a ler a matéria. Eu tinha 40 anos atrás, sei lá, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, eu falei assim, mas eu sabia isso? Por que hoje eu não sei isso? Como é que eu sabia isso lá naquela época, uma garota? Então... eu acho que a arte faz isso, ela maneira que você cria alguma coisa, então você está transformando um papel em branco em alguma coisa, papel em branco, entenda a tela em branco, da mesma maneira ela está te transformando. Era o que eu queria falar sobre o meu filme 70 e sobre esses filmes agora que estão me atingindo emocionalmente no nível que atingiu o 70, é que o filme me transformou numa outra pessoa. Quando eu fui fazer o 70, eu achei que todos os anos de análise que eu tinha feito para superar a tortura, a prisão e tudo aquilo que eu vivi, que eu estava bem na fita. Quando eu levantei o arquivo do 70 e comecei a lidar com essas questões novamente, eu vi que o filme estava me transformando de novo numa pessoa nova, entendeu? E agora, o Vinícius é o montador do filme, a gente está exatamente nesse momento em que o filme está fazendo a gente virar uma pessoa nova, entendeu? Então, é imprevisível, é imprevisível. Cada pessoa é uma pessoa. Deve ter cineastas que planejam e vão até o fim com aquilo e são geniais, não sei. Comigo, não, as coisas não operam assim fácil, não. A obra manda, que a obra manda em você, não resta dúvida. Bem, uma das coisas que me impressionaram no filme foi o elenco, a adequação do elenco com os personagens, assim. Não só a Fernanda e o Celto, que são atores espetaculares, mas os filhos também, os próprios policiais. E aí eu me lembrei que eu vi há pouco tempo aquela série The Offer, não sei se vocês viram, que é sobre como foi feito o Poderoso Chefão. É espetacular, se você gosta de cinema. E eu me lembrei da obstinação do Coppola em ter o Al Pacino, que não era nem um ator hiper conhecido, né? Era um ator iniciante, mas ele cismou que tinha que ser o Al Pacino para fazer o papel do... E ele não descansou enquanto não. E o estúdio não queria, ninguém queria, só ele queria, e no final ele conseguiu. Então eu queria saber, assim, qual é a importância da escolha do elenco
para um sucesso do filme, assim, se a Fernanda Montenegro foi um fator, e o Selton e todos os outros, foi um fator assim de sucesso desse filme. Se fosse outro, talvez não tivesse o mesmo sucesso. Quer dizer, isso que eu queria saber. A escolha do elenco hoje é um dos processos mais, né, já há algum tempo, você vê pelo Poderoso Chefão, é um dos processos mais complicados, assim, porque você faz testes e mais testes e nunca tem a certeza de que aquilo ali pode dar no resultado quando você for realizar. Então, o próprio Walter Salles tem uma história que é muito boa, que é a história do Central do Brasil. No Central do Brasil, ele procurava arduamente o menino para fazer aquele papel. E se ele erra no menino, tem a Fernanda Montenegro, mas prejudicava muito o filme, né? Se ele não conseguisse encontrar aquela alquimia ali, que na verdade é o grande fator de sustentação do filme. E o que aconteceu? Ele fez uma série de Rio, São Paulo, viajou para o interior do Brasil, procurando, até que um dia, na ponte aérea, pegando uma ponte aérea, o garoto veio engraxar o sapato dele. Ele olhou para o garoto e falou: pô, vem cá, quer fazer um teste? Você quer fazer um teste? E tá aí. O Vinícius, até hoje, está aí, ator e tal. Esse, felizmente, foi um caso de um garoto que ficou com a cabeça boa, né? Que você tem o caso famoso também do Pichote. O Pichote, o Babenco buscou um menino que tinha aquela situação, que vivia aquela situação próxima ao filme, faz o filme, está maravilhoso no filme, mas ele não era um ator, né? Ele fez aquele filme, depois foi para a vida, terminou tragicamente, terminou morto num assalto, né? Enfim, mas é isso. A escolha do elenco, ela também conta com acaso, mas eu tenho certeza que ali a Fernanda, ele já sabia que era a Fernandinha. Aí não tem, ali é a Fernandinha. Esse aqui, o Selton, não sei tanto, mas a Fernandinha com certeza me parece uma decisão do diretor. Ele falou: pô, esse papel é para essa pessoa aqui, que também tem esse caso, né? E, enfim, então é assim que o processo é esse. É um processo seletivo, processo difícil, mas que muitas vezes conta com isso, conta com acaso, e nem sempre esse acaso leva aquele ator a se tornar um ator de sucesso no futuro, né? Agora, quando você trabalha com atores já consagrados, a chance é maior, né? Eu me impressionei muito quando eu vi o filme e surgiu para mim alguns parâmetros que eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida. A gente, pelo menos no fato, eu acredito de que eu sou muito nova ainda, então eu não tenho muito a questão da ditadura. O que eu entendo sobre a ditadura é algo que foi me passado na escola, através de um professor de história. E quando eu vi o filme, a impressão que a gente tem, é uma impressão também que o direito deixou muito comigo, é que a gente escuta muito, talvez no Código Penal, e vários exemplos do Joãozinho, da Maria, mas quando você estagia e você vê a cara do Joãozinho, a cara da Maria, é algo que muda dentro de você, porque não se trata de um exemplo literário de um texto, mas se trata da realidade de uma pessoa. E o filme, ele é de uma sensibilidade que ele consegue trazer isso para o espectador, dele analisar o filme e ele se inserir naquela realidade, dele conseguir ver ali pelo seu próprio pensamento e pela sua própria racionalidade de como aquele filme ele se estrutura. E algo que me chama muita atenção é o papel dela no filme, né, da Fernanda Montenegro. Eu achei que foi de uma sensibilidade, de algo de uma mulher que ela foi criada para a família, que ela abdicou talvez do seu sonho, porque vai dizer que ela cursava direito, e depois que o marido vem, né, a falecer, ela muda todo o convívio familiar dela e ela se reestrutura
estrutura novamente com outro papel. Então, no início, a gente vê muito uma estrutura familiar do marido dela tomando as atitudes, e depois a gente vê um contexto dela tendo que assumir esse papel. E aí eu vejo tanto na questão de ela ir no banco para tentar sacar o dinheiro e não conseguir, porque isso era a função do marido. A gente vê a questão do sonho dela, que era um terreno, e ela pegar e vender aquele terreno para poder conseguir juntar o dinheiro para a família, ela se mudando para São Paulo e direcionando a vida dela para o direito. Então, assim, ver a mudança do papel, de que a cultura naquela religião, a cultura naquela realidade dela era algo que era isso, era a mulher viver para sua família. Só que devido a o pai daquela família ser lhe tirado, fez ela tomar um posicionamento de assumir as rédeas daquele ambiente familiar. Então, assim, ela se tornou até, assim, ao meu ver, uma mulher à frente da sua realidade, devido àquilo que ela sofreu. E aquilo que ela sofreu, ao meu ver, tornou ela muito mais forte. Assim, então, eu acho que, para mim, foi uma experiência muito boa de analisar, de ver assim, os parâmetros. É igual eu ouvia muito falar sobre a pandemia, mas eu nunca imaginei viver uma. Então, assim, você ouvir falar é diferente de você viver. E ali naquele período daquele filme ali, a gente se sente inserido, envolvido pelaquela história. Tamanha sensibilidade. Muito bom. Muito bom. Meu nome é Camille. Não, eu faço parte da FND, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faço faculdade ali de Direito. É muito bom esse seu depoimento. E a gente vê no filme, porque o filme ele faz aí uma elipse, né? Então você não vê muito bem o que aconteceu com a Eunice Paiva naquele período, né? Entre 71 até o momento que ela consegue a certidão de óbito do marido. Mas, como o cinema salva, no caso dela, a advocacia salvou, né? Porque ela ela foi estudar e se tornou uma advogada brilhante, à frente de várias causas diferentes, né? À frente de causas voltadas para a luta das mulheres, à frente do Comitê da Anistia, à frente da luta pelo reconhecimento dos povos originários, dos indígenas. Tudo isso Eunice Paiva obteve do zero, né? E a partir da sua militância no direito, né? Então, eu achei essa observação muito importante de trazer essa camada também do contexto da mulher, de como a mulher também é vulnerável naquele instante, né? E essa vulnerabilidade afeta também a família, né? Você destrói o homem, né? E da família, o provedor, e aí você lança a família no abismo. E ela teve coragem, e bom, não esquecendo que ela ainda enfrentou o acidente do Marcelo Rubens Paiva, que ficou paraplégico, né? Quer dizer, que é outra paulada no meio de tudo isso. No meio de tudo isso. Que aí vocês podem conhecer essa história através do livro Feliz Ano Velho, ou do filme também, que existe o filme Feliz Ano Velho, que é um filme do Roberto Gervitz, está disponível no YouTube gratuitamente. E a curiosidade é que nesse filme quem faz o papel da Eunice Paiva, numa ponta curta, é a Eva Vilma. Fala que o 70 está no Globoplay. Fala, vem de você. 70 está no Globoplay. Se vocês tiverem Globoplay, assistam. Tá? E quem não tiver, contata a gente, que a gente vê um jeito de quem quiser assistir. Tá bom? Muito obrigada a vocês pela paciência aí. Muitíssimo obrigado. Foi uma alegria, Emília. Obrigado, Ricardo, também. Acho que excedeu assim, todas as expectativas. A gente falou do filme, falou do cinema e falou de muito mais, né? De muito mais das transformações, de tudo. Então, experiências de vida. Obrigado pela pergunta, Breno, também. Obrigado a todos. Foi um prazer, então vamos ficar por aqui. Um grande abraço, boa noite. Feliz Dia dos Namorados a todos.